Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau, Dani Arte Cristã, e hoje eu trouxe pra vocês esse macacãozinho lindo, muito fofo. Eu não sou especialista em roupas, né? Normalmente eu não trabalho com roupas, só com costura criativa, mas às vezes eu me aventuro fazendo uma roupinha ou outra aí. E esse macacãozinho eu fiz para o meu filho, então eu achei que o resultado ficou muito legal e resolvi trazer o passo a passo aqui para vocês. Eu elaborei o molde para fazer essa peça através das medidas de um outro macacãozinho que ele já tinha. E desenvolvi o molde, tirei foto com as medidas e postei lá no nosso blog para vocês se quiserem reproduzir, tá bom? O acabamento ficou super bom, é muito fácil de fazer essa peça e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, vamos lá comigo. Bom, gente, então vamos começar. Esses aqui são os moldes que nós vamos precisar para fazer essa peça. E eu vou deixar, como sempre, as medidas dos moldes, né, e a foto deles lá no nosso blog, tá? Então, vocês podem entrar lá e vocês vão visualizar todas as medidas. Esse macacãozinho que a gente vai fazer é para 6 meses, tá? Então, esse tamanho de medidas para 6 meses. Começando, então, aqui com o molde das costas. Eu tô usando aqui um soft, tá? Mas vocês podem usar outro tecido que tenha elasticidade aí, da preferência de vocês. Então, a gente vai cortar uma vez com a dobra do tecido aqui, né? A parte das costas. Então, abertinho, ele vai ficar nesse formato aqui. Depois, a gente tem esse molde, que é a parte da frente. Nós vamos cortar 2 vezes. Então, eu vou ter esse resultado aqui. Temos aqui o molde da manga, com a dobra do tecido aqui. Então, nós vamos posicionar com o tecidinho dobrado. E ele aberto, a gente vai ter esse resultado. Aqui nós temos, então, o molde do capuz. Eu vou cortar 2 vezes no soft e também vou usar aqui para a parte interna 2 vezes no tricoline pra gente fazer um acabamento legal na parte interna. Pode usar malha também, fica bom. Depois nós vamos cortar, então, 2 tiras no soft também de 25 por 8 centímetros para nós fazermos o punho. E mais 2 vezes no soft no tamanho de 25 por 10 centímetros, 2 vezes. Eu vou fazer aqui uns detalhes na parte da frente do macacão para combinar com o tecidinho interno do capuz. Então, eu vou cortar aqui 2 tiras de 46 por 7 centímetros. Eu dobrei as 2 laterais e dobrei ao meio também e passei a ferro. Vou fazer uns detalhezinhos também nos punhos, então eu vou precisar de 2 vezes de 9 centímetros por 7, e eu fiz a mesma coisa, um viezinho, e mais 2 vezes de 8 centímetros por 7, fiz também a mesma coisa. Eu vou começar então com a parte do capuz, vou posicionar aqui frente com frente, dessa forma, e vou passar uma costura em toda essa parte curva aqui, do tricoline e também no soft. Toda essa parte aqui eu vou passar uma costurinha. Bom, então eu fiz aqui a costura na beiradinha, eu passei um zigue-zague e depois uma costurinha reta, tá? Mas se não tiver o zigue-zague ou overlock, pode passar só a costura reta também, não tem problema. Aqui no soft eu passei também o zigue-zague e passei a costurinha reta e depois eu dobrei a costura para um lado, e aí passei mais uma costurinha em cima aqui, para rebater, ó, e ficar com esse acabamento mais bonitinho aqui na parte do direito. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar a nossa toquinha direito com direito da toquinha, ó. Essa aqui é a parte direita do soft, a parte direita do tricoline, dessa forma. Vamos alfinetar. Depois de tudo alfinetadinho, então, nós vamos passar uma costura nessa parte aqui reta, ó. A parte curva a gente vai deixar aberta. Costurei, então, essa parte aqui. Agora eu vou desvirar pela parte de baixo. Passei a ferro, então deixando aqui uma beiradinha
pro lado de fora do nosso tricoline, para fazer um detalhe aqui na touquinha. E eu vou passar agora uma costura rebatendo, só que eu não vou chegar até o final, tá? Eu, mais ou menos 1 centímetro antes de chegar no final aqui, eu vou parar. Passei, então, uma costura aqui bem na beiradinha, fazendo um acabamento, tá? E ficou assim, então, o nosso capuz. Agora, nós vamos pegar aqueles pedacinhos de tricoline, que a gente tinha cortado, e vamos passar uma costurinha aqui, ó, dos dois lados, para fazer um acabamento. Fiz as costuras, então, aqui nas duas laterais de acabamento. Agora, nós vamos pegar aquelas tiras soft, né? E vamos posicionar aqui, ó, bem no meio. E vamos fazer uma costurinha aqui e aqui, tá? E nesse aqui também. Vamos costurar assim. Bom, então, ficou assim. Coloquei aqui as tirinhas de tricoline bem no centro, né? Eu achei o meio, fiz um piquezinho aqui no meio e posicionei, então, com uma costurinha aqui, só para fixar mesmo as tirinhas de tricoline aqui nos punhos. Lembrando sempre que na hora de cortar o soft ou qualquer outro tecido que vocês estiverem usando para fazer o macacão, nessa parte aqui, a elasticidade do tecido, ela tem que estar nesse sentido aqui, no sentido do comprido, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar essas tiras, vai colocar, dobrar assim, direito com direito. Então, essa parte aqui é nosso direito, vamos dobrar dessa forma. E vamos passar uma costura aqui, fechando assim, então. Dobrar aqui, passar uma costura aqui. Vamos fazer isso nos 4, tá? Costurei aqui, então, né, fechei. E fiz a mesma coisa que a gente fez no capuz. Eu deitei a costura para o lado e passei uma costurinha aqui para ela ficar com acabamento aqui no lado direito, ó, tá? Então, eu fiz assim, costurei, depois deitei pro lado a costura e passei mais uma costurinha aqui para ficar com esse resultado. Agora, a gente vai dobrar para dentro assim, com a parte do direito, da fitinha para fora. E aí, nós vamos passar uma costura zigue-zague aqui em volta, de fixação também, só pra gente, e a gente conseguir trabalhar melhor depois, tá? Então, vamos fazer isso. Passei a costura aqui, então, e ficou dessa forma. Agora, nós vamos pegar aqui os 2 pedaços de tecido referente ao molde da parte da frente, tá? Então, a parte da frente do nosso macacãozinho. E nós vamos fazer um acabamento, nessa parte aqui, é onde vai ficar os botões. Para colocarmos, então, esse detalhe aqui na frente do nosso macacãozinho, nós vamos marcar 4 centímetros, tá? Dessa forma. Aí, nós vamos marcar. Essa dobrinha aqui, a primeira dobrinha, bem em cima da marcação de 4 centímetros, direito com direito, e vamos alfinetar. Depois de alfinetada, nós vamos passar uma costurinha bem aqui na primeira dobra. Costurado, então. Agora, a gente vai virar para o lado de cá, dessa forma. Vamos abraçar aqui o soft. E vamos dobrar, assim. Aqui a gente já pode cortar esse excesso que sobrou. Agora, nós vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha para fazer o acabamento. Nós vamos fazer isso nos 2 lados. E então, ele vai ficar assim, com os 2 acabamentos aqui na parte da frente. Então, nós vamos pegar agora aqui, posicionar direito com direito, o soft, e vamos unir essa parte aqui dos ombrinhos, tá? Vamos fazer uma costura unindo somente os ombrinhos. Uni aqui os ombros, então, e fiz a costurinha para rebater também. Tá? Botei a costura para um lado e rebati. Agora, vamos colocar as mangas. Vamos abrir aqui com o direito do macacão virado para cima. Aqui tá o local onde nós vamos colocar a manga.
Vamos achar o meio e vamos posicionar assim. E vamos alfinetar. E aí, nós vamos passar uma costura aqui, unindo a manga no macacão, tá? Vamos fazer isso dos dois lados. Prontinho, então as mangas estão presas aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar pro lado do avesso. Agora, aqui do ladinho do avesso, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui, esse detalhezinho nós vamos sobrepor um sobre o outro aqui, assim, posicionar bem aqui no centro da parte curva das perninhas. Depois aqui, nós vamos alfinetar aqui tudo e vamos passar uma costura, iniciando aqui, fazendo toda essa curva até aqui. Depois, nós vamos costurar as laterais também, isso do lado avesso, tá? Direito com direito, tá? Nosso tecidinho aqui. Nós vamos costurar aqui também, toda essa lateral. E fechando aqui o bracinho também. Então, nós vamos fazer essa costura aqui, até aqui a manga, até o final da manga. Bom, gente, então, fiz toda essa costura aqui. Fiz toda essa costura aqui no meio das perninhas e aqui nessa lateral também, tá? Ficou assim. Agora, nós vamos colocar o capuz. Aqui é a parte das costas, né, do macacão. Então, nós vamos posicionar direito com direito, dessa forma. No soft, direito com direito aqui. E vamos alfinetando até o outro lado. Então, agora nós vamos passar uma costura unindo o soft no soft aqui, ó, tá? Dessa forma. E o tecido de tricoline da touca a gente não vai prender nesse momento. Fiz, então, essa costura aqui unindo, ó, a touca na parte de dentro, né? Então, assim ficou a parte de fora. E assim ficou a parte de dentro do macacão com a touca. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro da touca pra dentro, pra gente conseguir fazer o acabamento aqui, ó. E aí, a gente vai alfinetar. E aqui, lembra que a gente deixou um pedacinho sem costurar na touca? Exatamente pra gente conseguir fazer o acabamento aqui no final, ó. Nós vamos dobrar pra dentro aqui. E aí, o acabamento vai ficar legal dos dois lados. Então, agora que a gente dobrou esse pedacinho aqui pra dentro, nós vamos passar uma costura aqui, fazendo um acabamento também na nossa touquinha. Então, eu costurei aqui essa parte interna do capuz. Ficou bem bonitinho pelo lado de dentro e pelo lado de fora também. Agora, nós vamos colocar, então, os punhos nas nossas mangas. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a manguinha e vamos posicionar dessa forma, ó. Vamos vestir aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima e aqui costura com costura. Então, nós vamos posicionar aqui e vamos prender. Vamos dar uma esticadinha assim. E vamos prendendo tudo. Depois de alfinetadinho aqui, então, nós vamos passar uma costura unindo essa manguinha aqui no punho.
E nós vamos fazer isso aqui na manga, nas duas mangas, e vamos fazer isso aqui também nas perninhas, ó. A mesma coisa, a gente vai pegar aqui esse que é um pouco maior, né? Vamos posicionar aqui dentro. Aí, aqui a parte do tricoline pra fora, tá? Aqui pra lateral, né? A partezinha do tricoline aqui do lado da lateral. Vamos prender aqui. E a costurinha aqui na costura interna. E aí, nós vamos costurar, então, e aí eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, então eu fiz a costura aqui, passei um zigue-zague, depois uma costurinha reta, né? Como eu falei, se vocês tiverem overlock, pode passar overlock também. Eu quis fazer com um zigue-zague pra vocês verem que fica legal também, então dá pra fazer. Depois a gente desvirando vai ficar assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui tá as perninhas. E aqui os bracinhos. Dessa forma, que aí ficou ali com o detalhe, né? Combinando, então, com a touquinha. Agora, já tá praticamente pronto, nós vamos simplesmente colocar os botões.